Bom, gente, mais uma vez estamos aqui na Hora do Chico. Hoje muito feliz com a volta do nosso Dejan aqui. Boa noite, Dejan. Boa noite, Vaguinho. Boa noite a todos. Pois é, depois de um período de ausência nas atividades do nosso Chico, e em outras atividades, eu estou aos poucos retomando as minhas funções, os meus trabalhos, que são de fundamental importância para mim. E não poderia existir um momento melhor do que hoje aqui no nosso programa, né, A Hora do Chico. Este programa que nos traz tanta alegria pelas informações que a gente pode passar, por esse trabalho que Vaguinho vem fazendo, essa dinâmica de entrevistas, e que com certeza esclarecendo sempre as perguntas, né, respondendo as perguntas acerca dessa doutrina que a gente... É uma doutrina maravilhosa, que a gente né, abraça e que com certeza é maravilhosa, porque ela nos traz um consolo, né? Aquele consolo que Jesus tanto se expressou no seu último momento, quando ele dizia: ainda hoje estarei com o Pai e pedirei um novo Consolador, e este Consolador não virá mais como um homem, como um Espírito, mas que virá através não da palavra do Espírito, mas pelo Espírito da palavra, né? Nos provocando ao estudo, à reflexão, ao debate. E o que é interessante, Wagner, eu abro um parênteses aqui, é para ver que todos os livros sagrados, eles trazem na sua estrutura algo já definido nas suas bases, né? São ortodoxias que permanecem e vão permanecer, rompendo barreiras de tempo. E o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Isso. E todos nós sabemos que o processo da vida nada mais é do que perguntas e respostas, com certeza. E ele foi muito feliz em ter nos dado, no caso, Allan Kardec, esse presente maravilhoso que são essas 5 obras da codificação. Da codificação. Hoje nós temos um tema maravilhoso, Dejan, que eu considero assim a alma do Espiritismo, porque é realmente, né, que é exatamente fora da caridade não há salvação. Naturalmente eu gostaria que você falasse sobre essa salvação, porque as pessoas vão confundir muito essa salvação do fora da caridade não é salvação, que vem no Evangelho, no capítulo 15º, onde tem uma belíssima comunicação dos espíritos orientadores, e aí eles vêm falando exatamente disso, que é quando eu acho que é aí que se concretiza realmente a parte moral do espiritismo, né, que as pessoas colocam como religiosa, né, mas eu acho que é aí que sedimenta tudo, porque a partir do momento que você faz pelo outro, faz pelo próximo, faz com o coração aberto, essa é uma caridade que realmente agrada aos olhos de Deus, agrada aos olhos da espiritualidade maior. Eu queria que você falasse sobre isso. Muitos pensam que Allan Kardec era uma pessoa fria, uma pessoa totalmente vinculada ao processo do ensino, da aprendizagem, era um homem ligado à ciência, mas Allan Kardec era um homem extremamente caridoso. Ele renunciou à sua própria vida por uma obra tão difícil. Ele sofreu muito, ele enfrentava muitos problemas, principalmente a refutação por trazer uma doutrina que conflitava com todos os paradigmas das religiões vigentes naquela época, principalmente o cristianismo. E ele, com muita humildade, porque a caridade precisa do advento da humildade, ele nos trouxe essas obras que com certeza se consolidaram e estão se consolidando cada vez mais na consciência de cada um de nós. E ele dizia aí, inclusive trazendo para nós, essa expressão que nós tanto falamos, fora da caridade não há salvação. Qualquer um diria, fora da minha religião não há salvação, porque isso é o que a gente ouve e o que a gente percebe. Mas ele falou de uma forma generalizada. Porque o cristianismo, Wagner, ele não veio para atender esse ou aquele. Ele veio como uma proposta de universalização. Todos aqueles que habitam nesse projeto Terra, de alguma maneira estão vinculados a esse espírito de verdade, que é o próprio Cristo, nos trazendo os ensinos morais. E o ensino moral se baseia fundamentalmente no advento ou na proposta da caridade. A salvação que ele fala aí, eu transformaria em salvação em transformação. Fora da caridade não há transformação. Você diria que isso aí foi por conta de uma semântica, uma palavra que foi utilizada? Talvez seja uma expressão, tradução. uma tradução de uma palavra, mas a gente não vai questionar porque também tem o seu significado. Lógico, né? tem um significado. A salvação também é algo muito importante na vida das pessoas, porque, lógico, nós não estamos aqui como condenados, mas é preciso a gente entender
que essa salvação é aquela expressão que nos tira muitas vezes das sombras, das dificuldades, né? E aí se usar, eu estava morto, o próprio Evangelho, na parábola do filho pródigo, meu filho estava morto, mas renasceu, ou seja, salvo, foi salvo. E consequentemente isso traz para a gente uma ideia de que realmente, como eu disse, essa salvação nada mais é do que um processo de transformação e que é preciso a gente empreender a fim de que a gente possa resgatar aquilo que foi proposto no nosso processo reencarnatório. Porque a própria reencarnação já é uma caridade de Deus. Eu digo sempre, a misericórdia de Deus nos dando a oportunidade sempre de um recomeço. Recorrigir os nossos erros e evoluir naquilo que somos bons. Esse é o projeto da vida. E não tem sido fácil para ninguém, porque nós vivemos num mundo onde há uma predominância muito grande ainda do mal, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, do poder, né, do dinheiro, das posses. Então a caridade fica muito imprensada no meio de tantas coisas que se contrapõem a ela. Mas a gente não pode deixar de praticar uma coisa que faz parte da natureza de cada um de nós. Todos nós temos na nossa essência esse amor que se transforma em caridade. O papel da casa espírita, Dejan, em relação à própria caridade, porque a gente fala muito nos estudos, falamos também muito sobre todos os trabalhos espirituais, que também são caridade, e eu acho que todos esses pontos terminam sendo caridade. O estudo porque a partir do momento em que você estuda, você rompe com o véu do não saber, né, da ignorância, e termina levando todos esses conhecimentos para as pessoas, e você fazer saber também é uma forma de se fazer caridade. Mas falando sobre o papel da casa espírita nessa questão da caridade, e tudo que ela vem representando ultimamente para a sociedade mundial. Wagner, veja bem, para que se pratique a caridade são necessários 3 fatores fundamentais. Primeiro é a palavra, segundo o pensamento e terceiro a ação. O que a gente ouve e vê muito é as pessoas pregarem o Evangelho. Fala-se tanto do amor, da caridade, do perdão, mas tudo não passa de uma proposta meramente teórica. Pouco tem se praticado o Evangelho. E o Espiritismo, ele nos estimula a esse estado de reflexão acerca do que seja o que a doutrina nos oferece como Espírito, na condição de Jesus, que veio nos trazer todo esse projeto pedagógico do processo evolutivo, onde dizendo que quando você fala, você expressa aquilo que o coração sente. As palavras e a força da palavra, ela tem uma importância fundamental na vida das pessoas. Falar de forma impecável não é uma questão só do verbete. Falar de forma impecável é falar de maneira que você possa produzir no coração do outro coisas que venham a estimular, que a gente evite muitas vezes essas linguagens, esses verbetes tão rabuscados. As pessoas não estão mais se preocupando em transmitir para o outro uma palavra de conforto, de carinho, de estímulo. É tão difícil a gente ouvir eu te amo, é tão difícil a gente ouvir uma palavra ou uma expressão que estimule a pessoa. Vivemos num mundo onde as coisas estão perdendo o seu sentido quando se provoca um processo de mudança através da expressão da palavra. E o pensamento, que é nada mais do que a própria oração, porque eu digo sempre, Vaguinho, se você tiver um diálogo comigo ou com qualquer pessoa, se esse diálogo não gerar um sentimento, não gerar um fator de interação mental, né, uma espécie de uma simbiose, uma sintonia, não tem sentido nenhum. Então, a oração, quando se faz apenas se preocupando na expressão das palavras que se repetem, que se dizem, ela não tem nenhum sentido. Por isso que eu digo, eu ainda semana passada eu coloquei, para falar com Deus é preciso estar a sós, apagar a luz e silenciar a voz. Esse é o momento mágico da vida. É quando a gente realmente pratica a autocaridade. Quando você olha para dentro de você e vê o quanto você precisa se olhar, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Foi exatamente o que aconteceu ultimamente comigo. Eu me vi vítima da minha própria sobrecarga. Né? Uma condição em que eu fui acumulando ideias, pensamentos, propostas, sofrimento, e achava que isso era natural. Só que eu tenho uma mente
que tem arquivos, e esses arquivos eles têm os seus limites de suportar a sua e aí veio uma sobrecarga, eu não dormia, não estava mais tendo uma referência, então havia uma necessidade de uma caridade para comigo. Consigo próprio. Então, como é que eu podia dar se eu não podia, se eu não tinha nada? Que a gente chama de autocaridade, autocaridade. Né? Então eu fui procurar um profissional, é bom que se diga, porque as pessoas muitas vezes, não, porque é isso, não, eu fui procurar um profissional da área de saúde, porque eu estava com um problema não só mental, mas um problema de ordem cerebral. Porque você sabe que a sobrecarga mental, ela descarrega isso dentro das estruturas neuronais. Isso, exatamente. E eu precisava reequilibrar todo esse processo. Graças a Deus, fui atendido por um profissional fabuloso, o Dr. Marcos Diniz, e a gente fez um tratamento. Então, estamos fazendo um tratamento, e eu, graças a Deus, estou me sentindo bem melhor, e estou, como você está vendo, retomando as minhas atividades, agora de uma maneira mais medida, de uma forma com mais caridade para comigo. Né? Com certeza. Dejan, a caridade também, muitas pessoas acham que a caridade é a caridade de doar o pão, de doar a sopa, de doar roupas, cobertores e tal. E todos pensam em fazer a caridade em determinadas épocas do ano, né? Então, por exemplo, tá frio, vamos dar cobertor. Final de ano, vamos doar a cesta. Não sei o quê. Isso tudo é extremamente válido, a gente sabe que é válido. Mas e os outros tipos de caridade que nós poderíamos citar aí nesse processo, Dejan? Olha, veja bem, a caridade, ela tem um fator muito importante, que é o seu verdadeiro significado. A gente chama de caridade essencial. É a que é mais interior, é aquilo que eu disse. É a palavra, é o pensamento e a ação, que se vincula a um processo de doação. Então, não tem ninguém melhor para a gente usar como exemplo do que o próprio Francisco de Assis na sua história. Porque ele nasceu na Hungria, era um rapaz de família rica, filho único de um grande mercador, e um dia andando por uma estrada, ele tem uma visão de Jesus e pediu que ele construísse a sua igreja. E ele pensando que seria uma igreja de pedras, como ele constrói. E aí Jesus disse, não é essa igreja que eu quero. Mas para construir essa igreja, ele se serviu dos bens do pai de forma muito desonesta, porque ele não pediu ao pai. Ele tirava da loja, porque era uma proposta só dele. Sim. E aí foi quando surgiu aquele conflito pai e filho, quando ele tira a roupa, entrega tudo ao pai e sai com um voto de pobreza. Sim. E ele começa a construir na sua obra, uma obra totalmente voltada para a pobreza. A prova é tanta que quando ele vai a Roma, ele fica indignado, vendo todo aquele poderio, onde existiam coisas que ele não esperava em termos de valores. A igreja era o Estado, era o poder naquela época. E aquilo ali deixou ele totalmente fora de contexto, ele ficou muito constrangido. E ele volta e permanece com seu voto de pobreza e funda a sua comunidade. Mas quando ele estava bem próximo de morrer, ele procura sua querida irmã Clara de Assis, que tinha sido sua noiva e depois passou a ser uma irmã de caridade, seguindo paralela à obra dele, em nome de um amor que ela tinha por ele. E ele vai, num desabafo, dizer a ela que estava vivendo os seus últimos momentos e que os amigos, os frades que faziam parte da comunidade, estavam se desvirtuando, não estavam seguindo aquilo que ele havia proposto como uma obra. E ela chama ele de egoísta. Ela chamou Francisco de Assis de egoísta, o homem que deu o maior voto de pobreza para a humanidade. Por quê? Porque você está pensando que a obra é sua. A obra não é sua, a obra é do Cristo. Então você saiu de uma condição e está entrando numa outra condição, apenas você mudou o perfil do personagem. Você continua sendo um possessor. Um possessor. Você continua com a mesma ideia. Então vai embora, que deixe que a obra ele sabe como cuidar. Porque a obra não é sua, é dele. Então a gente tem que entender que toda boa obra que a gente pratica aqui, todo o amor, é a obra do Cristo. Foi para isso que ele veio aqui. Ninguém mais do que ele nos deu um voto de grandeza e, acima de tudo, de caridade. Porque, como ele dizia, eu me fiz pequeno para tornar vocês grandes. Não existe caridade maior do que essa. Não existe. Só uma mãe que faz isso por um filho em termos de caridade, né? Exatamente. Porque, na realidade, é o amor que mais se aproxima do amor do Cristo, é o amor maternal. Né? Então, é preciso a gente entender que dar não é só estender as mãos. Por isso que ele disse que não veja a mão esquerda o que dá a mão direita. E eu ficava pensando, se as duas mãos fazem parte do mesmo corpo, o que uma faz, a outra sabe. Mas ele quis dizer o seguinte, que dê com as duas.
que dê por inteiro, que nunca dê esperando algo em troca. Porque aí deixa de ser caridade para ser negócio. Com certeza. Eu muitas vezes, Vaguinho, eu até recrimino algumas mães que dizem, eu fiz tudo para isso. Não faça isso não. Ele não lhe pediu nada. Exato. Você está fazendo a ele aquilo que você está fazendo a si mesmo, cumprindo o seu papel. E muitas vezes acontece isso, né, Dejan? A gente fazer alguma coisa pelo outro, e pode ser até que a gente não diga que está esperando, mas a gente fica esperando, alimentando um sentimento de gratidão, né? Você quando faz alguma coisa pro outro, trata do outro, tenta melhorar a vida do outro, você fica sempre esperando que o outro lhe diga assim, ó, gratidão pelo que você me fez. Não é isso? Mas e nem sempre isso vai acontecer e você fica frustrado, porque né? Olha, se você olhar o sentido lógico da caridade, quem deve agradecer é quem dá. Porque você está dando a oportunidade a essa pessoa de fazer o bem. Geralmente, quando as pessoas me agradecem por alguma coisa, eu digo, não me agradeça não, eu é quem agradeço. Eu agradeço a oportunidade de poder servir. Né? Porque eu acho que essa é uma grande oportunidade. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de servir. Porque nós vivemos numa sociedade onde o poder, né, o dinheiro, o consumismo, ele tem uma predominância muito maior. Os valores, eles são medidos de maneira totalmente equivocada. Por quê? Porque se você olhar direitinho, eu sempre digo, se o poder, se a importância, se o dinheiro fosse tudo, Jesus não teria nascido em Israel, teria nascido ou em Roma ou em Atenas. Pois é. Porque eram os lugares onde existia a maior riqueza e a maior concentração de cultura também. Sim, porque o próprio Paulo de Tarso, ele tinha no sonho dele um desejo de pregar o cristianismo em Atenas. E ele foi, lugar onde existia Sócrates, Platão, Pitágoras, os maiores pensadores da época. E ele foi rechaçado. Ele saiu de lá muito triste, porque ninguém quis ouvi-lo. Ora, você tem ideia, quando a filosofia, que era o início de todo um novo pensamento, não entendeu ainda a mensagem do Cristo. É quando ele volta para fazer uma reflexão, e aí vem aquela ideia do deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar onde tudo é muito difícil. Uma travessia difícil, muita solidão, nada lá se mantém vivo. Por quê? Porque os dias são muito quentes, as noites são muito frias. Quer dizer, ali você tem que tratar tudo com você mesmo. É exatamente o momento em que se faz uma autorreflexão. Por quê? Porque Paulo de Tarso veio perceber que aquilo que ele queria era mais um ato de vaidade, não era de caridade ao Evangelho. Ele queria se colocar à frente de uma coisa que não tinha necessidade para o momento. Perfeito. Porque Jesus, ele nunca avançou nada que fosse além do seu limite, e só Deus sabe o limite que Jesus tem. Com certeza. Mas ele sabia como lidar com cada um. A prova é tanta que ele trabalhou a pedra bruta. Ele pegou homens simples e mostrou que não importa de onde você veio, mas para onde você vai. E aí existe exatamente o verdadeiro sentido da caridade. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ser caridoso é amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus colocou uma pegadinha. Não fazer o outro que você não gostaria que fizesse a você. Mas quando a gente diz amar ao próximo como a si mesmo, ou estar no próximo, a gente muitas vezes vai para a condição do próximo, mas mantendo quem a gente é. Então, por exemplo, eu vejo a pobreza e me coloco no lugar da pobreza, mas mantendo sempre quem eu sou. Mas a verdade não é essa. É você se colocar, pelo menos por alguns minutos, no verdadeiro lugar daquele. É o médico que se coloca no lugar do paciente. Mas a maioria dos médicos se colocar no lugar do paciente, continuando sendo médico. Mas ele tem que deixar de ser médico e ser verdadeiro paciente. Saber o que é que um paciente precisa no momento de dor e de sofrimento. Que eu acho que aí é que existe a verdadeira simbiose, né, do tratamento do tratador. Né? Eu costumo sempre dizer aqui no SEC, quando estou fazendo as terapias, que a gente tem que se colocar realmente no lugar do outro, entender o que o outro está passando de verdade, sentindo inclusive. Lógico, você não vai entrar na condição de desespero que o outro está, porque aí também você tem a tua
tua posição de profissional. Como médico também tem. Mas você se coloca, porque só você sentindo é que você sabe onde vai curar. Você está entendendo como é? Então, quer dizer, para quem cura é assim, para quem doa é assim, a gente precisa se colocar. É aquela história, quando eu falei na caridade essencial, me referindo à palavra, ao pensamento e à ação, é exatamente isso, Vaguinho. Veja, a palavra e aquilo que eu digo é aquilo que eu quero ouvir. Mas nem sempre a gente usa desses argumentos ou desses meios para se dirigir ao outro. Sim. Muitas vezes nós somos ásperos, somos indelicados, né? Muitas vezes agredimos o outro com palavras que não deveriam ser utilizadas. Então, se eu não quero para mim, se eu não quero ouvir, por que eu estou dizendo? Depois vem exatamente a palavra, a caridade através do pensamento. Como é que eu posso ser uma pessoa caridosa se eu me nutro de pensamentos ruins, pensamentos positivos? Em relação aos outros. Porque o pensamento, ele veste, né? Ele veste cada um de nós como se fosse uma luva, né? Mantendo uma mão ali guardada. Então o pensamento ele guarda as ideias daquilo que você fomenta. E aquilo passa a coexistir dentro de um campo de interação. Por exemplo, se você está aqui nesse exato momento emitindo pensamentos negativos, isso pode estar indo, né, de encontro a uma pessoa que esteja precisando de um pensamento positivo. Sim, isso é um fato sinérgico que a gente sabe que existe. Porque são ondas que se propagam. E as ondas mentais ela têm uma capacidade de interagir que não temos ainda como mensurar. Elas estão em todo esse universo. Então, tudo pensa. Porque as pessoas dizem assim, não, mas existe uma energia ruim e uma energia boa. Não toda energia é energia. Não, é energia. Agora eu tanto posso usar um potencial de energia para o bem, como esse mesmo potencial para o mal. Tudo é uma questão de escolha. E a energia é abundante, né? E a mais difícil de todas, que hoje se confunde muito, que é a caridade através da ação. Porque as pessoas estão dando o que muitas vezes não lhes serve mais. Isso não é caridade. Não deixa de ser uma coisa boa, mas ainda não se configura com caridade, porque a caridade é dividir. Ele falava sempre em partir o pão. Quer dizer, filantropia não tem nada a ver com caridade. A caridade que ele pregou, que ele fala tanto, ela realmente não tem nenhum significado dentro desse pensamento. Sim. Entendeu? Agora, já é uma prenúncia. Lógico, alguma coisa, né? Você está fazendo alguma coisa. A partir do momento em que eu me envolvo dentro de um projeto. De um contexto social. E que tenho o sentido de querer ajudar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão encontrar essa salvação da maneira como elas pensam e elas agem achando que tudo é negócio, como se Deus fosse um mercador. Né, dizendo, eu te dou isso em troca disso. Você não está nem aí para. Eu digo sempre, Deus nunca trabalhou no varejo, Deus só trabalha no atacado. Deus é a lei. A lei é uma questão da consciência de cada um. Deixa eu só aqui até me comunicar com o pessoal. Tem um monte de gente aqui, Dejan, muito feliz porque você está de volta. Todo mundo falando aqui, Dona Risonete, Nadiane, que bom. A Jennifer, o César, a Silvinha, Cícero Petronilo, Luciene Rodrigues, Silvia Machada, Detinha Tabosa, Neide Nunes, Humberto Fonseca, Coronel Cornélio, Maria Aparecida, Lala, Neide Nunes, quer dizer, tem um monte de gente, e todo mundo dizendo assim, Dejan, que bom que você voltou e tal, estavam sentindo falta de você, e toma elogio, como sempre. Mas eu agradeço, e como eu estou falando em caridade, vocês estão fazendo mais uma caridade. E eu ainda comentava com você, Vaguinho, eu um dia tomei como decisão, por uma caridade da espiritualidade, de construir o Chico com a ajuda dos amigos, é lógico. E hoje eu posso dizer a você que eu não construí o Chico numa rua, num bairro, nem numa cidade. Eu construí o Chico dentro de mim, porque só Deus sabe como foram esses dias eu distante do Chico. Mas eu não podia dar ao Chico e às pessoas o que eu não tinha para mim. Eu estava passando por um momento muito difícil. Para você ter ideia, eu não conseguia dormir mais do que 1 hora. E sempre me mantendo no isolamento para poder me refazer. Não foi processo obsessivo, não foi nada. Foi uma questão de esgotamento mental. Mas estou voltando renovado, cheio de novas ideias, e você sabe que a gente está sempre conversando, eu e você. E eu estou com muita saudade. Eu quero voltar a abraçar
todos, porque aqueles abraços que eu recebo lá no Chico são pura, verdadeiras caridades. Que é exatamente faz, isso até que eu ia beijão para vocês todos e dizer a vocês que eu continuo amando a todos e vamos voltar muito mais fortalecido, com mais ideias, fazendo o Chico que a gente sempre sonhou, e esse é o Chico que é a nossa casa. Mas eu também estou muito feliz, Vaguinho, porque vocês ficaram e cuidaram muito bem do Chico. O Chico está muito bem cuidado, minha ausência ou minha presença, isso não tem tanta importância nesses momentos, porque eu sei que a equipe do Chico é uma equipe maravilhosa. O que a gente vem falar é exatamente isso, essa questão do dar e de receber, né, Dejan? De alguma forma, eu acho o seguinte, as pessoas ficam muito, muito preocupadas em receber agradecimentos por ter feito uma coisa ou outra. Mas eu para mim, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, todas as vezes que a gente faz algo de bom, a gente já recebe muito em termos de energias, né? Energias favoráveis, energias que vêm como uma lufada de vida nova, né? De ânimo, de estímulo. Por quê? Porque a gente se sente renovado, porque a partir do momento em que a gente... Todas as vezes que eu digo, que a pessoa chega para mim e diz, poxa, eu estou tão triste, tão solitário e tal, o que é que eu devo fazer? Eu digo, trabalhe pelo bem, porque a praxiterapia, nesse caso, ela é fundamental, porque quanto mais você trabalha por bem, sem esperar nenhum retorno, né? Olhe para o outro lado, não fique esperando nada, que isso como que uma coisa natural vai te invadindo, aquela sensação do bem, de tranquilidade. Tem paga maior do que essa, meu amigo? Me diga. Inclusive, Vaguinho, foi um dos fatores que mais me chamou a atenção. Porque para o Chico eu nunca determinei limites em termos de atendimento. E já nesses últimos dias que eu estava atendendo, eu já estava ficando cansado. E já estava limitando a quantidade de pessoas. Foi quando eu chamei Neide e digo, Neide, eu acredito que está na hora de pensar, porque eu não sou assim, meu trabalho não é esse. As pessoas que vierem ao Chico vão ter que ser atendidas todas, mas eu não estava mais dando cabo do trabalho, dando conta. E aí realmente eu voltei, porque uma das coisas mais interessantes, Vaguinho, da caridade ou com relação à caridade, é que quando a gente pratica ela, a gente ganha muito mais do que aquele que recebe. Com certeza. Senão ela não é verdadeira. Né? Que alegria sente uma mãe quando vê o sucesso, né? A felicidade, o sorriso de um filho. A caridade ela tem esse perfil, né? De uma coisa que a gente se alegra e é feliz vendo o outro feliz. Quantas pessoas, né, eu vi passar e vejo passar pelo Chico e que se transformaram em pessoas, não por causa de mim, nem por causa de você, nem de ninguém, porque elas se encontraram. E a gente passa a ser esse referencial, né, que estimula as pessoas ao autoencontro, da mesma maneira que eu preciso. E eu disse, e vou dizer sempre, eu estou precisando, eu preciso de ajuda, eu preciso pedir muita pressa, ainda continuo pedindo, para que eu possa ter forças e seguir essa missão, se é que eu possa chamar de missão, não sou missionário, mas esse desejo de querer... Acho que todos nós somos, né? Querer ser sempre útil num mundo onde há uma necessidade tão grande de fraternidade, de mais amor, né? Onde a gente precisa se doar mais, né? Estender mais as mãos, ouvir mais, né? E não é só chorar a dor do outro, entendeu? Nem sempre essas lágrimas elas têm a importância que as pessoas pensam que têm. Muitas vezes são lágrimas que não rolam pelo coração, apenas pela face. Então eu estou muito feliz porque com certeza eu estou vendo que preciso me melhorar, que estou precisando sempre de ajuda, e é exatamente essa caridade que eu estou fazendo a mim mesmo para continuar fazendo a caridade que eu tenho que fazer ao meu irmão, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. A fonte que gera tudo é essa que está dentro de mim, é a caridade essencial, é a minha essência. Eu não posso mentir para uma coisa que é tão verdadeira como essa proposta do cristianismo, principalmente para nós que somos espíritas. A reencarnação está aí nos mostrando a cada minuto e a cada instante como as coisas se processam, como as coisas acontecem. A vida é um contínuo, a gente tem que entender isso, que as coisas não vão ser interrompidas e obstaculadas porque tem... Não, tudo continua. Aonde eu parar, um dia eu vou ter que continuar a partir do ponto que parei,
para que a vida possa ter um sentido lógico, senão não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Então vamos tirar esses paradigmas que a gente coloca muitas vezes em achar que Deus vai ser sempre Deus dentro de nós. Ô, Dejan, a caridade, se a gente pensar direitinho, a caridade começa aonde? Ela começa com essa externalização dessa coisa do doar coisas materiais, ou a caridade começa a partir do momento em que você começa a olhar para a sua própria família primeiro, para os seus, entender que os seus precisam muito de você, e a partir dali, primeiro você fazer uma caridade consigo próprio, porque senão, se você não se ajuda, você não consegue ajudar. Depois as pessoas próximas, porque foram elas que foram colocadas na tua vida para você evoluir, para você cuidar, para você tratar, e depois você estende toda essa estrutura para as demais pessoas. Você considera que isso é uma coisa bacana? É assim? E eu acho assim, Wagner. A caridade é um navio, o amor é o leme. Então eu estou no mar, enfrentando tudo que o mar tem, né? As calmarias, mas também as vagas e as ondas, que com certeza muitas vezes nos assustam. Mas se existir amor, tudo se supera. Né? Porque sem o leme, esse navio ele pode bater nas pedras. Né? Ele pode não encontrar o porto que tanto se procura. Não um porto para ele ficar, mas um porto para ele se reabastecer. A gente precisa se reabastecer. Entendo. Então, como foi exatamente o meu caso. O que faltava para mim era um porto, eu não estava encontrando esse porto. No momento em que eu atraquei, que eu vi que precisava fazer uma manutenção nesse navio, eu fiz, e agora é preciso que eu volte ao mar, mas é preciso que eu dê sentido a essa minha travessia. Isso é a única coisa que eu posso utilizar nessa travessia para que meu navio chegue ao destino que eu desejo, é o amor, que é o leme. Sem ele eu não vou ter. Porque, como dizia o provérbio chinês, se o porto não é certo, nem o vento é favorável. É preciso que você tenha um referencial. O que é que eu quero da vida? Entendeu? O que é que eu posso fazer por você? Entendeu? Então, é isso que tem faltado. Por isso que eu digo, as ações filantrópicas, elas são muito importantes. Claro que são. Isso mostra que o mundo é bom, que as pessoas são boas. Mas isso não é tudo, Wagner. Entendeu? Tem uma passagem muito bonita que no livro Voltaire, Irmão Jacó, Frederico Finger, que quando ele foi um homem que fez muitas coisas boas. Inclusive ele era dono da Odeon, a maior fábrica de discos na época, e ele foi quem fundou a livraria, a Gráfica Espírita. Ele era um homem do espírito, voltado para o espiritismo, tinha muitos trabalhos. E quando ele desencarnou, ele achou que ia encontrar um paraíso por tudo que ele achava que tinha feito aqui na Terra. E aí ele é obsediado. Se encontrou no umbral. E obsediado, e um espírito diz: cadê a tua luz, Jacó? Lá ele recebe o codinome de Jacó, e ele começa a se sentir incomodado, porque ele começa vendo os outros espíritos com luz e ele totalmente apagado. E naquele instante de agonia é que um espírito se aproxima dele. E ele vai observando ele se aproximando, até que ele chega próximo dele e diz: irmão Jacó, quem é você? Ele disse: não, eu pedi permissão à espiritualidade para vir lhe receber. E ele disse: mas eu não lhe conheço. Não, claro que você me conhece. Você me conhece. Estava na primeira fila. Exatamente. Você me conhece. Eu disse: mas como? Ele disse: não, certa vez você saiu da sua fábrica e na frente da fábrica tinha uma pequena praça. E eu estava sentado ali no banco, exatamente maquinando uma ideia de me suicidar, me jogar na frente do primeiro carro que passasse, com 3 filhos em casa pequenos e uma esposa, todos com fome, e eu sem condições de dar qualquer coisa porque eu não tinha emprego. E você sentou ao meu lado e conversou comigo. E aquela conversa fez com que eu tirasse do meu pensamento aquela ideia que eu tinha. Fazendo o que eu estava pensando fazer, eu ia perder minha reencarnação. Ia prejudicar 3 inocentes e mais outra que seria minha esposa. E você foi quem me tirou disso. E eu devo isso a você. Então veja, isso é caridade. É uma coisa que você faz e muitas vezes nem sabe que fez. Pois. Ele não tinha como cobrar aquilo.
Mas ele passou a perceber que você observa também no André Luiz. Aquela André senhora. Luiz, a senhora. Que a senhora do tratava consultório. tão mal, mas ele era impulsionado pela secretária para atendê-lo e ela foi quem foi estar com ele. Enquanto tantas pessoas que ele pensava que podiam estar. Na realidade, quando ele vai ver na tela e tal, e pergunta assim, quem era que rezava por mim? Aí quem rezava e quem pedia realmente era a senhora, aquela senhorinha. Né? Essa caridade que a gente. É essa caridade que se dá com as duas mãos, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma cobrança. A gente faz porque tem que dar simplesmente com vontade de fazer. Isso é fantástico. É muito bom. Gente, inclusive, nós estamos lançando a partir de hoje, são duas coisas, tá? Que nós começamos já o mês passado, que é exatamente o brechó do Chico. O brechó do Chico, nós estamos pedindo que as pessoas doem roupas usadas, utensílios, sapatos, enfim, pulseira, tudo que é acessório, tudo que pode ser vendido no brechó, nós estamos aceitando, porque nós precisamos renovar até o estoque, porque como nós fizemos no mês passado, naturalmente, no começo desse mês, naturalmente que as roupas que tinham as melhores se esgotaram, nós doamos as que sobraram lá do brechó, nós fizemos uma doação da maioria das roupas que sobraram, todas elas, e agora nós precisamos reativar o nosso estoque lá do Chico. Para que serve o nosso brechó, gente? Para duas coisas básicas. A primeira, para as obras assistenciais do Chico. E a segunda, para a própria manutenção do Chico, que a gente precisa manter aquela estrutura, né? Nós, diferente das outras religiões, nós não recebemos dízimos, nós não temos colaboração, as pessoas até vivemos da caridade, né? Então, o brechó, ele ajuda muito nisso, para sustentar a manutenção do Chico. A segunda coisa é a nossa campanha que vai começar hoje. Eu e Dejan, nós vamos sair daqui. E o Wagner Júnior, meu filho também. Wagner Júnior, nós três, nós vamos sair pelas ruas de Caruaru. Dejan recebeu uma doação de 20 cobertores e nós vamos fazer a doação desses 20 cobertores agora a partir das 9 horas da noite. E nessa doação nós estamos exatamente lançando a campanha. Nós vamos filmar, eu vou fazer uma transmissão ao vivo até dessas nossas doações. Não é para aparecer não, gente. É para chamar a atenção de todos vocês. Para sensibilizar todos vocês. Para também colaborar na doação de cobertas, porque isso é uma época muito fria em Caruaru. Esse ano está mais do que muito mais frio do que todos os anos, eu acho. Há uma previsão de que julho e agosto vão ser mais frios ainda, então, né? Não, como sempre é, né? Mais frio do que junho. Gente, não é fácil. Essa semana eu passei várias vezes no centro da cidade e fiquei muito comovido, muito preocupado com o estado dos nossos irmãos. Com certeza. Embaixo daquelas marquises, sem ter. Lógico que eles têm coberta, mas quanto mais a gente der, mais eles se agasalham, melhor para eles, né? Inclusive, até nós estamos também combinando, porque foi por isso que eu chamei Wagner Júnior, porque nós estamos combinando também, a partir daqui do SEC, nós vamos fazer também uma sopa, para poder fazer a doação junto com a sopa. A gente vai fazer um caldeirão grande de sopa e vamos comprar aquelas quentinhas, né? Vamos botar em cada quentinha em um pão. Então, uma vez por semana, nós vamos fazer a doação da sopa distribuindo a todas as pessoas, entregando com a mesma quantidade de cobertores, de cobertas e tal para as pessoas. Então, quer dizer, uma coisa unindo a outra, eu acho que isso não custa nada. Eu acho que essa nossa proposta simboliza essa nossa conversa dessa noite. Exatamente. Veja, gente, Wagner disse muito bem, não há nenhuma pretensão, nenhuma alusão pessoal. De jeito nenhum. Fazendo aqui, a gente está precisando da sociedade, está precisando dos amigos e vamos mais uma vez, no exercício da caridade, pensar um pouco nesses nossos irmãos, porque vocês sabem que é uma noite... Ave Maria, é coisa muito ruim. Ao relento e ainda com frio. Sem ter uma coberta que o ideal seria nós conseguirmos um lugar, um abrigo. Né? Caruaru já podia ter um abrigo para pessoas que dormem ao relento, né? Como existem em vários países avançados. Mas Caruaru ainda não tem, em várias cidades do Brasil não tem. Né? Que é uma coisa extremamente difícil. Isso necessita de assistentes sociais, de cozinheiras, de pessoas que limpem. Então é uma estrutura pesada.
E é aquela história. É E mais a demanda está muito grande. Exatamente, e uma demanda muito grande, porque parece que a cada dia a gente vai ver mais pessoas necessitadas no meio da rua. Então, quer dizer, essa é a caridade que a gente fala da caridade material, né? Essa é Mas material. também não deixa de ser uma caridade espiritual, porque a partir do momento em que você sana a necessidade de alguém, essa pessoa se sente melhor, essas pessoas se sentem mais humanas, fazendo parte de uma humanidade realmente, que é o que elas não estão sentindo nesse exato momento. Eles saem da condição dos invisíveis, né? Exatamente. A gente tem que olhar, gente, que são nossos irmãos. E nós espíritas que somos reencarnacionistas sabemos que ninguém está livre de passar por uma experiência dessa. De jeito nenhum. Veja bem, o espírito ele evolui, né, moralmente, mas materialmente ele pode passar por uma situação difícil, até mais difícil, para despertar o lado moral, que é exatamente o lado que se vincula ao amor ao próximo e principalmente à caridade, que foi o que Jesus veio fazer aqui. Então, a ponto dele renunciar a si mesmo, né? Ele realmente fez e deixou para nós uma lição de amor, mas um amor que ainda está muito longe do amor que nós praticamos. Mas precisamos começar a exercitar através da caridade esse amor que, quem sabe, um dia, com certeza, nós iremos alcançar. Não digo nessa experiência, mas em outras experiências. E nós um dia chegarmos à condição de um espírito mais evoluído e mais, com certeza, mais consciente do projeto da espiritualidade e podermos fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, sem que haja necessidade das campanhas como a gente tem feito. Mas, infelizmente, esse é o nosso projeto, é a nossa proposta. Como o Vaguinho disse, a instituição espírita ela não tem meios para se manter. Eu muitas vezes penso, meu Deus, como é que vai pagar as coisas? Eu tenho vivido dentro de uma instituição de milagres, entendeu? Porque não é fácil. Nós temos uma despesa. Graças a Deus que a gente todo mês, de alguma forma, a espiritualidade ajuda e os amigos ajudam. Né? Quando não ajuda, a gente arruma um jeito. Exato. Então, quer dizer, gente, olha, é fantástico. Hoje mesmo, quando perguntei a Dejan, você vai fazer o programa Hora do Chico? Eu fico insistindo, né? Eu me encontro com ele pelo menos uma vez por semana, né? Dejan vem aqui. E hoje de manhã, quando eu perguntei a ele, Dejan, você vem para fazer a Hora do Chico e tal, eu já jogando verde para colher maduro. Aí ele disse, vou. Meu Deus do céu, me deu uma alegria, uma felicidade muito grande. Diga, viu, gente, foi um dos lugares onde eu encontrei um apoio para o meu tratamento, foi aqui na SEC, viu? O Vaguinho fiz algumas sessões, algumas terapias fantásticas, o Vaguinho sempre com muito amor, com muito carinho e dedicação, e eu tive algumas vezes aqui, e vou continuar, sempre que puder, venho, porque realmente aqui eu encontrei a complementação daquilo que eu precisava. Então, aqui o meu agradecimento. Exatamente, isso é um tratamento complementar, mas apenas isso, mas é muito mais pelo amor que a gente tem ao irmão, né? Que esse é um irmão que eu não tenho de sangue, mas um irmão de coração, e que eu estou extremamente feliz por estar com ele aqui do lado, a gente batendo esse papo bom, que a gente sempre bate, viu, gente? A gente fora daqui, a gente se reúne e conversa horrores e tal, não falta ideia para poder botar em prática. Isso é uma coisa muito boa, muito gostosa e que nos renova demais e que nos deixa extremamente feliz ver que uma pessoa que tem uma obra maravilhosa como essa do Chico, que junto com ele todos estão juntos, né? Porque na realidade são todos juntos, que isso é maravilhoso, mas que isso está novamente vibrante e novamente voltando à ativa, nos dá muita felicidade, muita satisfação, e essa contenteza naturalmente vai se espalhar como uma energia maravilhosa para todas as pessoas que necessitam dessa energia fantástica, que é a energia do amor, da paz, da luz, dessa harmonia que a gente busca todos os dias, mas que está sempre dentro de nós, tá certo? Sempre dentro de nós, mas quando tem uma ajuda dessa aqui, aí é que volta uma maravilha mesmo, a energia com tudo, tá certo? Viramos usinas, né? Verdadeiras usinas. Eu aproveito o final do nosso programa de hoje e agradeço a todos os amigos que mandaram suas mensagens e continuam mandando, que eu estou voltando, nós vamos com muitos novos projetos, continuar o nosso trabalho no Chico. O Chico é a nossa vida, é a nossa casa,
que todos estejam nesse momento agora sendo abraçados por mim, e é um abraço de gratidão que com certeza eu vou guardar e guardarei sempre, cada um de vocês em minha vida, porque vocês são a caridade que eu tanto preciso, esse amor que eu tenho por vocês, e eu sei que todos têm por mim, formando essa família tão bonita que é a família do Chico, que é a família da humanidade, o mundo a família da humanidade. Assim. Exatamente. Muito obrigado por tudo, obrigado a você, Vaguinho, por tudo que você fez por mim e tem feito, e fica aqui a minha gratidão a todos. É uma coisa boa. Gente, olha, só para lembrar da nossa semana do Chico, né? Então, na próxima segunda nós já temos o nosso hospital espiritual, com a presença do Dejan. Graças a Deus, estamos aqui, ó, você coração. Muito bem. Graças a Deus, graças a Deus, ele voltando. Então, o nosso Dejan vai estar de volta a partir da segunda-feira já. A partir das 6 horas da noite, quer dizer, a gente já está bem antes lá, porque a gente sempre chega umas 4h30, mais ou menos, mas vamos até a última pessoa ser atendida. Na terça-feira nós temos o estudo com o Sérgio Murilo do Mundo Maior, nosso né? Querido Sérgio. E depois, na quarta-feira, nós começamos o atendimento com o Dejan mesmo. Então, Por enquanto, eu só estou indo na parte da tarde. Só vai na parte da tarde, a partir das 14 horas, logo, tá, gente? Eu estarei voltando na parte da manhã. A parte da manhã também. Então, o Dejan vai voltar na parte da tarde, às 14 horas. Às 15 tem o tratamento magnético. Às 19 nós temos o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Às 20 nós temos palestra. Às 21 passes magnéticos, tá certo? Na quinta-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos com o Renato Cabral. Na sexta nós damos uma trégua aí, tem uma vaga aí nos trabalhos do Chico. Que a gente depois que depois nós vamos refazer essa sexta-feira. Mas por conta de tanta de todas essas coisas, pausa, mas eu estou voltando logo. Com certeza. E aí no sábado nós temos temos a evangelização infantil às 14 horas, às 20 horas nós temos a palestra, tá certo? E que provavelmente o Dejan também estará. Esse sábado não, porque sábado não ainda, eu só vou no próximo sábado começar. Eu vou convidar um amigo para fazer a palestra desse sábado, mas no próximo sábado eu volto totalmente, porque eu estou voltando na segunda, na quarta e no sábado da semana seguinte. Eu ainda estou um pouco em termo de tratamento. Então, gente... Então, hoje eu vim somente para a gente gravar esse programa. Com certeza. Eu vou aproveitar para agradecer tanto apoio, tanto carinho. Veja, gente, nosso Chico está em festa. Nosso querido Dejan está aí de volta. Coisa maravilhosa. Estou muito feliz com isso. Eu acho que todos que amam essa criatura aqui, está satisfeitíssimo com essa volta maravilhosa do Dejan. Graças a Deus, bem recuperado, obrigado. Tá? E tudo, sei lá, vibrando positivamente para que tudo funcione muito bem de agora por diante. Só luz e mais luz. Gratidão. Ok? E muita gratidão. Agradecer a todo mundo, todas as energias positivas, as preces que foram enviadas e toda essa energia fantástica que foi colocada à disposição do nosso querido Dejan. Ok? Beijo forte no coração. Obrigado. Namastê. Paz e luz para todo mundo.